Uvrachá. Então, muitas pessoas perguntam o que quer dizer Shalom Uvrachá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Shalom é paz. É como se você falasse em hebraico, oi. Se você fala em hebraico, oi, quer dizer, você está com dor, você está sofrendo porque você está vendo outra pessoa. Então você fala, oi, quer dizer, está sofrendo de te ver. Você fala, Shalom, quer dizer, paz. Te desejo paz. Quer dizer, Brachá é bênção. Então, Shalom, Brachá é paz e bênção. Para quem não perguntou até agora, que eu estou vendo que tem pessoas que estão perguntando, então pode ser que tem pessoas que não sabem o que é isso, mas esqueceram de colocar no comentário. E nossa parashá de hoje, Parashat Lech Lecha. A tradução literal é vá para você. E sempre que está escrito isso, quer dizer que a pessoa que está recebendo essa ordem divina é que Hashem quer ajudar ele à força. Mesmo que ele não queira ser ajudado, Hashem fala para ele, não, te dou uma ordem, você vai ficar muito rico. Te dou uma ordem, você vai ter muita saúde. Te dou uma ordem, você vai ter muito dinheiro. Te dou uma ordem, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, Hashem falou para Abraão, Hashem é Deus. Hashem falou para Abraão, Lech Lecha, vai para você. Quer dizer, vai, e tudo isso que eu estou te falando para ele é para o seu bem. Não é para Deus, é para ele, para Abraão. Então, o Zohar analisa a história do nosso patriarca. Ele fala que ela está sincronizada com a viagem da alma, que a alma é você. A alma tem um corpo, a alma está cada vez mais jovem, reluzente, refinada. É um corpo que fica cada vez mais jovem, numa roupa que fica cada vez mais velha. Então a nossa alma somos nós, o nosso corpo é a nossa roupa. A alma está cada vez mais jovem e a roupa está cada vez mais velha. Até que a gente troca de roupa. Por isso que no judaísmo, quando alguém falece, você rasga a roupa, demonstrando que a pessoa está viva, ela só trocou de roupa, só trocou de corpo. E para entender como funciona isso, que você faz esse mesmo trajeto que o nosso patriarca fez. Diz o Zohar, cada coisa que está escrito em relação ao nosso patriarca está sincronizada com a viagem da nossa alma, com a nossa descida para o mundo. Em primeiro lugar, Hashem, Deus, Hashem fala para nós, Lech Lecha, vai, desce para esse mundo para o seu bem. Por quê? A primeira raiz da nossa alma é Chokhmah de Atzilut. O aspecto feminino da alma, a primeira raiz dele é Binah de Atzilut. A alma recebe a própria identidade em Malchut de Atzilut. E de lá para ela descer para o mundo, ela vai engravidar, ela vai ser engravidada ou no Malchut de Atzilut, que é uma coisa muito rara, tipo a alma de Moshe Rabbeinu, a alma do Rebbe de Lubavitch, ou no Malchut de Briah, que são tzadikim normais, ou no Malchut de Yetzirah, ou no Malchut de Asiah. Ou seja, hoje é proibido dar espirro. Você dá espirro no supermercado. Eu cheguei em casa, a minha filha perguntou por que você chegou tão rápido. Eu falei, eu dei espirro na fila, toda a fila desapareceu. Ela falou, não pode ser, porque senão a mulher da caixa ia desaparecer também. Não pode dar espirro, hoje tem que se controlar. De qualquer maneira, vamos continuar o nosso assunto. E a nossa parashá, ela conta a história do nosso patriarca desde que ele estava na cidade de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, a gente chamaria isso, geograficamente falando, de Golfo Pérsico.
Antigamente tinha lá a Mesopotâmia, depois o Kuwait, e naquela época, na época de Abraão, as regiões eram assim, era tipo a Babilônia antiga, a Assíria antiga, a Pérsia antiga. Cada vez politicamente ficava outro país. Mas aqueles povos, desde a Arca de Noé, os 3 filhos do Noé, eles dividiram o mundo entre si: Europa, Ásia e África. Ou seja, os filhos do Shem ficaram com a Ásia, tipo somos nós, o que a gente chama de semitas, vamos dizer assim. Semitas já é a invenção dos dicionários europeus, mas os filhos do Shem são o nosso povo, são os árabes, o Irã. Os filhos do Ham, eles pegaram a África, eram aqueles egípcios antigos, era Midian. Os filhos do Yefet era a Grécia Antiga. Isso era na época de Abraão, era tipo a divisão. Então, quer dizer, cada um recebeu a terra dele e cada um tem um direito sobre a terra dele. Tipo, você está na sua casa, se alguém entra na sua casa, é uma invasão de domicílio. O que aconteceu com Abraão foi uma coisa interessante. Abraão estava bem no lugar dele. Ele estava em Ur Kasdim, ele descobriu Hashem. Tem uma história, um Midrash que fala que ele com 3 aninhos já descobriu Hashem. Tem um Midrash que fala que foi com 40 anos. De qualquer maneira, ele descobriu Hashem, ele começou a contar para todo mundo que tem Deus no mundo. O Nimrod, que era o rei, o imperador do mundo inteiro, tipo assim, os Estados Unidos da época, achava que ele era Deus, de tão prepotente que ele era. E o pai de Abraão fazia estátuas do Nimrod, fazia estátuas tipo para falar: olha, está aqui a estátua de Deus. E o Abraão, ele quebrou todas as estátuas. As histórias a gente vai contando assim, história por história, cada vez que chega a hora de uma história. Mas o assunto de hoje é que o Nimrod, o Nimrod, que era o imperador, ele fez um Kivshana Esh, tipo o estádio de fogo, e foi oferecido para Abraão a escolha: ou ele concorda que o Nimrod é Deus, que tem que rezar para a estátua, ou ele vai ser jogado. Se ele fala que Hashem é Deus, ele vai ser jogado no estádio de fogo. E está todo mundo lá assistindo. E ele falou que Hashem é Deus, ele foi jogado no estádio de fogo, não aconteceu nada para ele, ele saiu de lá. Todo mundo depois respeitou ele super. Ele estava bem na terra dele, ele era respeitado, ele tinha liberdade religiosa, ele podia rezar para Deus, ninguém mais mexia com ele. E com tudo isso, a gente falou para ele: Lech lecha, vai para o seu bem, me'artzecha. E o Rashi ainda explica, o Rashi ele traz Midrashim. Mas por que é chamado de explicação de Rashi? Porque o Rashi, ele sabe onde aplicar cada Midrash. Ele sabe qual Midrash se refere a qual história. O Midrash são histórias antigas. O Zohar fala que não precisa justificar o Midrash. O Midrash às vezes é uma parábola, uma lição de moral, é uma história que aconteceu, mas não aconteceu com aquela intensidade. Ele está dando um ênfase, e às vezes ele aconteceu do jeito que está. E os Midrashim são histórias de uma época muito abrangente, assim, muito larga. E o Rashi, então, precisa do Rashi para explicar qual Midrash se refere ao quê. Então a gente chama isso de explicação de Rashi. Mas é o Rashi que traz o Midrash, o Rashi que traz o Onkelos, o Rashi traz fontes. Mas a gente não precisa citar as fontes o suficiente falar que é a explicação de Rashi. Mesmo que nunca ele explica nada de si próprio, às vezes ele fala: olha, isso eu não sei, explicitamente.
mas tudo que ele traz fontes, a gente já fala direto a explicação de Rashi, e ele fala que esse Lech Lecha vai para você. Por que para você? Porque uma pessoa que viaja, na cidade dele todo mundo conhece ele tem crédito. Quando ele chega na outra cidade, ninguém conhece ele. Então, ele precisa de uma bênção especial. Então, outra coisa, que na outra cidade, uma pessoa quando viaja, a mulher não pode viajar grávida, eles viajavam de camelo. Então, as pessoas evitam ter filhos no meio do caminho. Então, as viagens são longas. Eram longas, tipo, não é hoje que você pega um avião daqui, chega amanhã em Israel, ou chega amanhã, hoje nos Estados Unidos. As viagens eram caravanas de camelos que levavam muito tempo para chegar. Então a mulher não podia engravidar antes da viagem, não podia ter filhos na viagem. E quando ela chegava no outro país, até ter dinheiro todo, como ela pode engravidar, como ela pode ter um filho se ela não sabe nem o que ela vai comer? E outra coisa é que a pessoa na cidade dele, ele faz os negócios dele. Quando ele muda de país, no outro país, o que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro, não tem como ganhar dinheiro. Então o caminho, diz Rashi, o caminho diminui essas três coisas: o nome da pessoa, quer dizer, a fama dela, o dinheiro dela e os filhos dela. Quer dizer, ela não pode ter filhos porque ela está viajando, ela não tem dinheiro porque ela chega num lugar que ela não conhece. Como ela vai ganhar dinheiro lá? E ninguém conhece ela. E por causa disso, diz Rashi, Hashem precisava falar para ele que Hashem precisava dar essa bênção para ele ficar muito famoso, para ele ter muito dinheiro, para ele ter muitos filhos, para equilibrar com o que ele iria perder. Então aí a pergunta fica maior ainda. Espera aí, se o Lech Lecha vai para você, esse para você é o que você tinha aqui, eu vou te fazer um milagre para você ter lá, então já não é para você. Quer dizer, o que você vai ganhar? Você vai ganhar que mesmo mudando de país você vai continuar famoso. Ele em Ur Kasdim ficou famoso, que jogaram ele no estádio de fogo e ele saiu de lá sem nenhum ferimento. Então você vai continuar famoso em qualquer país do mundo, você vai ter dinheiro em qualquer país do mundo, você vai ter filhos em qualquer país do mundo. Então Hashem na prática não está dando para ele alguma coisa, não está falando para ele vai para você, você vai ganhar. Então explica o Rashi, ele traz o Midrash que aqui em Haran você não vai ter filhos. E essa vai ser a diferença. Quer dizer, aqui você é famoso, lá você vai ser famoso, só estou te devolvendo o que você já tinha. Mas filhos aqui você não tinha. E o principal para nós é a nossa continuação. E se a pessoa não tem filhos, pelo menos ele vai patrocinar uma instituição judaica que vai levar o nome dele, vai ser o filho espiritual dele. Todas as pessoas que vão estudar nessa instituição vão ser os filhos espirituais dele. Mas no caso de Abraão não daria para fazer dessa maneira, porque Abraão daria origem ao nosso povo. Não teria como falar para ele: olha, abra uma instituição, chame isso Tenda de Abraão, e todos os que estudarem aí vão ser os seus filhos espirituais. Não tem como fazer isso no caso dele, né? E aí o que aconteceu? Abraão não tinha escolha. Quer dizer, Hashem, Deus que criou o mundo, que pode fazer qualquer coisa, faz para ele essa declaração: olha, aqui você não vai ter filhos. Então quer dizer que por trás disso tem um lado profundo, porque se Hashem quisesse, ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive fazer com que Abraão tivesse filhos lá em Ur Kasdim. Então a gente vai ver o lado profundo da coisa. Vai ser o seguinte, já vou adiantar para vocês. Quando Hashem criou o mundo,
Ele cria o mundo a partir de um ponto. Esse ponto, diz o Zohar, a gente vai chamar ele de Even HaShtiah, é a pedra fundamental do mundo, que a partir de lá foi criado o mundo inteiro. Esse é o lugar onde futuramente foi construído o Beit HaMikdash. Esse é o lugar onde o Noah fez os korbanot dele. Esse é o lugar onde Avraham Avinu futuramente fez a Kedah, que Hashem falou para ele fazer o sacrifício do filho dele, e depois falou para não fazer, porque Hashem só queria saber se ele estaria disposto a fazer qualquer coisa. Foi naquele mesmo lugar, e aquela terra que naquela época era chamada de terra de Canaan, a terra amaldiçoada, ela seria futuramente a Terra Santa. Então tinha um assunto espiritual ligado a isso. Tudo que Abraão faria seria vamos dizer, o rascunho da história do nosso povo. Ele desceria para o Egito porque não tinha comida na terra de Israel, na terra de Canaã. Então Yaakov, nosso terceiro patriarca, desceu para o Egito com a família porque não tinha comida na terra de Canaã. A Sara foi pega pelo faraó, e no Egito o povo de Israel foi escravizado. Quer dizer, cada coisa que aconteceu com o nosso patriarca é o rascunho do que vai acontecer com o nosso povo. E tem todo assunto espiritual por trás disso. Por isso Hashem falou para ele: olha, não é que Hashem não tem como dar para ele filhos e Ur-Kasdim. É que o único jeito de fazer ele sair de lá de uma maneira agradável, tipo, de uma maneira delicada. Quer dizer, Hashem respeita o nosso patriarca e fala para ele: olha, eu estou te oferecendo uma coisa boa, estou te fazendo uma proposta, vai para você ganhar, porque aqui você não vai ter filhos e lá você vai ter. É como se você quer convencer a sua criança. Você não é uma pessoa normal que vai ameaçar a criança e vai falar: se você não vier comigo, eu vou te dar 10 tapas no torres e vou te xingar e falar um palavrão. Você não é uma pessoa anormal. Então, você respeita a sua criança, você ama a sua criança. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para ela: você vem com o papai para fazer compras, você vem ajudar o papai nas compras. Aí a criança fala: não. Aí você fala: não, mas o papai vai te comprar alguma coisinha lá. Aí já mudou a história. Quer dizer, da mesma maneira que você para trabalhar tem que te dar um salário, a sua criança para trabalhar também tem que receber um salário. Ela também tem uma natureza humana. Então, Avraham, ele é a criança de Hashem. Hashem falou para ele: vai lá que eu te dou um presente e você vai ter um filho. Então ele vai. Ou seja, Hashem não quer obrigar ele, está tirando ele, coitado, da casa dele, da casa dos pais dele, da terra dele, está colocando ele numa situação que ele está lá, o Deus dará. Então Hashem tem que dar alguma coisa. Se é o Deus dará, então Deus vai dar. Então Hashem tem que prometer para ele, tem que falar: olha, você quer ir? Vai ser muito bom se você for, quer dizer, não vou te obrigar. Se Hashem quisesse obrigar ele, Hashem faria um milagre, que a cidade de Ur-Kasdim secava como o nosso patriarca Yaakov. Na terra de Canaã não tinha o que comer, ele foi obrigado a descer para o Egito. O Avraham, quando chega na terra de Canaã, de novo não tinha o que comer naquela época, que era antes de Yaakov, claro. E ele foi obrigado a descer para o Egito. Então, nesse caso, sim. Agora, para começar essa viagem, aí é feita, Hashem, ele faz essa proposta, tipo, ele coloca Avraham nessa situação que está oferecendo um presente para ele. Então, Avraham não tem muita escolha, ele tem que sair da terra dele, da terra de Ur-Kasdim, onde ele estava bem. Ele vai para Haran. Haran é na Síria. Já é uma viagem longa.
os pais acompanham ele, ele chega lá em Haran, ele já tem seguidores, a Sara, a esposa dele, já tem seguidoras, e eles ensinam Torá para todo mundo, e eles fazem lá a Nefesh Asher Asu Becharan, quer dizer, eles ensinam, o Abraham ensinava os homens, a Sara ensinava as mulheres, e era a Nefesh Asher Asu Becharan, quer dizer, as almas que eles fizeram em Haran. E Hashem fala para ele: agora você sai da sua família, deixa os seus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele chega na terra de Canaã, essa terra não tem o que comer, e a terra é a terra que foi dada para ele, para os Bnei Shem, na divisão que Noach fez do mundo. Aquela terra era do Shem, quer dizer, era do povo de Abraão. E agora os Bnei Ham, os filhos do Ham, o Canaã, que era o neto amaldiçoado, ele está conquistando aquela terra. Então, quer dizer, aquela terra está se tornando a terra amaldiçoada. E não só isso, por causa da guerra, e ainda uma guerra contra os Bnei Shem, onde Abraão pode ser morto na guerra também, por ele fazer parte dos Bnei Shem. E Abraão é obrigado a descer para o Egito. Por que ele é obrigado a descer para o Egito? Porque Hashem falou para ele sair da terra dele, que era vamos dizer assim, o Iraque de hoje, né? Aí ele foi para a Síria. Hashem falou para ele sair da família dele, que era a Síria de hoje. Então ele foi para Israel. O que sobrou agora é só o Egito. Então Hashem falou para Hashem não falou para ele nada agora, desculpa, eu estou no embalo. Hashem não falou nada, não tem o que comer. E não tem o que comer, então é um sinal lá de cima que ele tem que mudar de lugar. Então, quando não tem salário no lugar onde você está, é um sinal que você tem que ir para outro lugar. Então, o que ele fez? Ele não podia voltar para a Síria porque Hashem tinha falado para ele ser da família dele. Não podia voltar para o Iraque porque Hashem tinha falado para ele sair da terra dele. Estou falando assim, geografia de hoje, né? Para vocês entenderem no mapa onde ficava cada coisa. O que sobrou o Egito. Então daqui a gente entende que a Jordânia também era terra de Canaã. A Jordânia também os cananeus também estavam na Jordânia, a guerra estava tendo na Jordânia, a fome estava tendo na Jordânia, quer dizer, a Israel de hoje, a Jordânia de hoje, era aquela terra de Canaã, da época de Abraão. Ou seja, mesmo que a gente vê que Abraão, ele tinha um sobrinho, o Lot. O Lot estava com Abraão. Então a gente entende daqui que o Amon e Moav, que são os dois países que saíram das filhas de Lot, eles surgiram muito tempo depois. Então toda a terra de Canaã incluía aquela região onde seria mais futuramente Amon e Moav, que seria a Jordânia. Mas isso é a geografia só. O que sobrou para ele foi descer para o Egito. O único lugar que sobrou, quer dizer, para o Iraque ele não podia voltar, para a Síria não podia voltar. Israel e a Jordânia era a terra de Canaã. Os cananeus estavam fazendo guerra e não tinha lá o que comer, então sobrou no mapa, pega o mapa do Oriente Médio, sobrou no mapa somente o Egito. Aí ele desceu para o Egito. Por que ele tinha que descer para o Egito? Depois a gente vai ver uma coisa mais interessante ainda, que analisando o pacto que Hashem fez com ele, depois na próxima aula a gente vai analisar isso. Quando ele tinha 75 anos, Hashem fez para ele um pacto como os países antigos faziam um acordo, e lá Hashem pergunta para ele o que ele quer para os filhos dele, se ele quer Geinom ou Galut. Galut é exílio, então Abraão escolhe o exílio. Então Hashem fala para ele: mas esse exílio, afinal das contas, é no Egito. Pelo fato de Abraão ter estado lá antes, aí a história já mudou. Eles tinham que ficar no Egito 400 anos,
E esses 400 anos começam a ser contados a partir de Abraão. Então Abraão já estava no Egito antes. Então ele dá para a Torá contar a partir de Abraão. O povo de Israel não precisa ficar 400 anos no Egito. Quer dizer, tem todo um lado espiritual por trás disso. Mas o que importa para a gente hoje... Agora vamos diretamente para o nosso assunto. O objetivo é o trajeto da alma. Então, quero fazer uma pergunta simples para vocês. Imagina uma menina que nasceu no Vale do Xingu. Uma menina feliz. Ela mora numa oca, com a família inteira, e todo mundo mora na oca. Todo mundo come a mesma comida, todo mundo é uma grande família. Ela nada no rio, ela brinca, ela se pinta. Ela casa com alguém que nasceu junto com ela, que ela conhece ele desde que nasceu. Ela conhece lá todo mundo. Todo mundo é uma família só, todo mundo dorme na mesma oca, todo mundo come juntos. Ela brinca o dia inteiro. Ela se casa, tem muitos filhos, fica velha e falece. Essa foi a pessoa mais feliz desse mundo. Não tinha contas a pagar, não precisava estudar, fazer prova, não precisava trabalhar, não precisava casar com uma pessoa que ela não conhece. Pessoa mais feliz do mundo. Ela chega lá em cima, aí o Tribunal Divino vai falar: olha, muito prazer, a senhora do Vale do Xingu, o que você fez nesse mundo? O que eu fiz nesse mundo? Graças a Deus eu nasci num lugar muito lindo. Eu morava numa oca super gostosa, com toda a minha família, estava sempre aconchegante, estava sempre acolhida. Conhecia todo mundo desde que nasci, todo mundo me conhecia desde que eu nasci. Casei com um menino que nasceu na mesma época que eu nasci, conhecia ele desde nenê, brincava com ele desde que éramos nenezinhos, nadava, brincava, não precisava estudar, fazer provas, não precisava depois trabalhar e ficar preocupada se vou conseguir pagar as contas ou não. Tive muitos filhos, fiquei velhinha, super satisfeita da vida, super feliz, e morri de velha. Aí, o que vão falar para ela? Vou falar assim: olha, sua alma desceu do Malchut de Atzilut. Olha, da onde a sua alma desceu? Para você ter uma ideia, o mundo acima do nosso mundo da Yetzirah, que é o Baixo Paraíso, 70 anos no Baixo Paraíso é como... desculpa, uma hora no Baixo Paraíso... Uma hora no Baixo... O pensamento já vai para frente, né? A gente já pensa no próximo assunto. Pensa rápido. Uma hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Uma hora no Alto Paraíso, no mundo da Briá, é como 70 anos no mundo da Yetzirah, no Baixo Paraíso. Uma hora em Atzilut, não tem ninguém que consegue descrever. E a nossa alma saiu de lá e desceu para cá. Então, como Hashem faz pra gente uma atrocidade dessas, até para a pessoa mais feliz do mundo? A pessoa mais feliz do mundo desce para um mundo desses que tem tantos limites. Como Hashem faz para essa pessoa uma atrocidade dessas? Quer dizer assim, quem está sofrendo está reclamando, e com razão. Mas quem está feliz e não está reclamando também está passando por uma aparentemente uma tragédia. Que olha o que eu tinha lá em cima, olha o que eu tenho aqui embaixo. Quer dizer, a pessoa mais feliz do mundo não se compara a um mundo acima do nosso. E a gente estava 3 mundos acima do nosso. Esse que é todo o assunto. Por que Hashem faz pra gente essa tragédia de trazer a gente para esse mundo tão baixo, para nos colocar em todos esses limites? E Hashem é a essência do bem. E a natureza do bem é fazer o bem. Então, com certeza, o que Hashem fez foi o nosso bem. E o que é o nosso bem? Diz o Arizal, o motivo da criação do mundo começa na Sefirah chamada de Chesed. O Zohar fala que começa no Malchut. Então, cada um se aprofunda mais. O Arizal fala, olha, na Chesed
já tinha a necessidade de criar o mundo, mesmo que o mundo foi criado só quando chegou no Malchut. Por que na Chesed já tinha a necessidade de criar o mundo? Porque a Chesed é a bondade. E a bondade ela só acontece quando você faz ela na prática. Não adianta a pessoa falar que ela é uma pessoa boa, você pergunta o que você fez de bom. Aí ele vai falar, olha, eu vou te falar a verdade, nunca dei um centavo para ninguém, nunca dei um sorriso para ninguém, nunca ajudei ninguém, nunca motivei ninguém, nunca incentivei ninguém, mas eu sou uma pessoa boa. Então você fala para ele, pessoa boa você não é, porque para ser uma pessoa boa você tem que fazer o bem. Se você não fez o bem na prática, no mundo material, você não é uma pessoa boa. Não existe bom no potencial, existe bom na prática. A diferença entre a pessoa sábia e a pessoa boa é que a pessoa sábia nas chokhmot, nos mochim, na chokhmah e na vedat, a pessoa, quanto mais ele se foca, quanto mais ele se concentra, maior ele é. Então ele é um grande sábio, ele se isolou do mundo, ele se focou na sabedoria dele, ele ficou mais sábio ainda. Então você pode dizer que ele é sábio, mesmo sem ter ensinado a sabedoria dele para ninguém. Mas bom, para ser bom, a bondade só acontece, isso é chamada de bondade, quando ela acontece na prática. Ou seja, a chokhmah, a sabedoria, não precisa acontecer na prática. E mesmo assim ela é chamada de sábio. Mas para ser chamado de bom, tem que fazer a bondade na prática. Não tem. Então sempre que alguém me fala, essa pessoa é tão boa, aí essa pergunta que eu faço, você está procurando alguém para se casar com a sua filha? Procura alguém que seja generoso, procura alguém que seja bom. Aí a pessoa me pergunta, como eu vou saber se ele é bom? Aí eu falo, você tem que ver o que ele fez de bom. Quais são as bondades que ele fez? Por isso que a pessoa, quando sai com alguém, costuma dar muitos presentes, para mostrar que ele tem um coração bom, que ele é generoso. Porque a generosidade é a coisa mais importante num casamento. A bondade é a coisa mais importante num casamento. Quer dizer, não importa, você vai conviver com alguém, você tem que conviver. O ambiente não pode ser uma delegacia, não pode ser um ringue. Tem que ser um ambiente bom, tem que ser um ambiente de bondade, um ambiente de bondade. Generosidade, vamos dizer assim. Mas a bondade ela só é medida quando ela acontece na prática. Se você não fez o bem, você não é bom. Então Arizal fala assim, mesmo que o homem foi criado só na 10ª Sefirah, no Malchut, mesmo assim, quando chega a Chesed, já surge a necessidade da criação do mundo. Porque Hashem ele tem que nos fazer o bem, senão a Chesed não existe. E como nos fazer o bem? Se o DNA da nossa alma é a Chokhmah Binah de Atzilut, o Malchut de Atzilut, a gente recebe a nossa identidade de parte de Hashem no Malchut de Atzilut. Depois, a nossa alma é engravidada pelo Malchut de Briah, Yetzirah, Osiyah. Então, como dá para nos fazer o bem? A gente já tinha tudo de bom antes. Então, para nos fazer o bem, Hashem precisa trazer a nossa alma, mandar a nossa alma para essa viagem aqui, para esse mundo aqui embaixo. Aqui nesse mundo nós vamos fazer o trabalho divino que a gente está fazendo agora. Vocês estão ouvindo a minha aula, vocês estão estudando Torá, isso já é o trabalho divino. Estudar Torá, cumprir os mandamentos divinos, rezar. E a nossa alma, cumprindo esses mandamentos divinos, por meio disso, ela vai receber um nível acima do nível que ela estava. Que isso não tinha como dar para ela antes disso. Porque antes disso, se ela tivesse num nível superior ao nível que ela foi criada, ela seria brilho do sol no sol. Quer dizer, ela não teria identidade própria. E só dessa maneira, criando um mundo baixo e mandando a gente para essa viagem aqui embaixo, aí nós temos a capacidade de, por meio de cumprir os mandamentos divinos, a missão divina nesse mundo baixo,
nós conseguimos, damos para Hashem a oportunidade dele nos fazer a bondade, que aí chegamos no nível que nós conseguimos receber um nível superior ao nosso ponto de partida lá em cima. E esse é o motivo da descida da nossa alma aqui embaixo. Esse é o motivo pelo qual a gente vive. Então a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa que nasceu feliz, viveu feliz, morreu feliz, ele ainda está sendo... a vida dele, vamos dizer assim, foi uma tragédia. Então quanto mais a pessoa que sofreu, né? Mas vamos dizer, até esse que nasceu feliz, viveu feliz, morreu feliz, a vida dele foi uma tragédia. Por que foi uma tragédia? Vamos pegar o quadro inteiro. Antes ele tinha lá no mundo de Atzilut, vamos subir assim, de mundo para mundo. Aqui ele teve a melhor vida possível. Se tivesse um mundo acima, uma hora lá seria como 70 anos da melhor vida possível aqui. O mundo acima daquele, vamos dizer assim, o nosso mundo é o mundo de Asiá. No mundo de Yetzirah, uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. E ninguém tem 70 anos dos maiores prazeres aqui. A pessoa dorme, a pessoa tem horas que ele não está sentindo os maiores prazeres. Então a pessoa que foi mais feliz no mundo não teve 70 anos dos maiores prazeres. E o mundo acima já é assim. Uma hora lá já equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então vamos... Agora nós chegamos no detalhe mais importante. Então, Hashem é a essência do bem. E a natureza do bem é fazer o bem. Então, por causa disso, Hashem ele não pode fazer pra gente essa maldade de nos tirar lá de cima e nos colocar aqui embaixo. Então, toda pessoa que nasceu e fala, estou feliz que eu nasci, estou feliz que eu estou vivendo, estou feliz que tudo na minha vida está dando certo, ele teria que falar o contrário. Olha que crueldade, olha o que eu tinha lá em cima e me tiraram lá de cima e me colocaram aqui nesse mundo aqui embaixo. Então, essa é a realidade. Então, mas por que te colocaram nesse mundo aqui embaixo? Porque aqui você está trabalhando. Você faz um trabalho, você vai ganhar agora por meio do trabalho que você vai fazer nesse mundo aqui embaixo, você vai ganhar um mundo superior, você vai ganhar um nível acima do nível que você desceu. Então o que aparentemente seria uma crueldade de te tirar lá de cima, te colocar aqui embaixo, se tornou uma bondade. Que Hashem te tirou lá de cima do alto, do pico dos picos, te colocou no fundo do precipício, mas agora você vai sair daqui e você vai subir para um nível mais alto do que o nível que você estava antes. E essa é a equação espiritual da nossa Parashá. Ou seja, a nossa Parashá nos conta explicitamente isso, que diz o Zohar, tudo que aconteceu com o nosso patriarca está sincronizado com o trajeto da alma, com a viagem da alma para esse mundo. Nosso patriarca estava em Ur Kasdim, que era um lugar muito bom. Lá ele tinha fama, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. O que faltava para ele era filhos. Esse é o detalhe. Então a gente está no mundo de Atzilut, lá a gente tem tudo, mas a gente poderia ter mais. Então, porque como numa família a criança vale tudo para a família, vale tudo de tudo, quando a criança nasce, os pais falam, como pode ser que eu vivi antes, que eu conseguia viver antes da criança nascer? Quer dizer, ele não consegue imaginar a vida dele sem a criança. Então lá em cima também, a nossa alma tem tudo, mas poderia ter mais. Então Avram em Ur Kasdim, ele tem tudo, mas poderia ter mais. Aí passa para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Hashem fala para ele, então agora você vai sair de Ur Kasdim
Lech Lecha Mertzecha, vai sair da sua terra. Aí ele vai para Haran. Então a nossa alma, o DNA dela é mundo de Silut. Só que depois ela é engravidada em um dos mundos mais baixos. No Malchut de Briah, no Malchut de Yetzirah, no Malchut de Asiá. A alma mais baixa é o Malchut de Asiá. Mas todas as almas têm a mesma raiz. Só que quando ela se reveste, tipo, uma alma vai nascer com o levush, as vestimentas, vamos chamar assim, de mundo da Briah, e a outra vai ser com as vestimentas de mundo da Yetzirah, e a outra vai ser com as vestimentas de mundo de Asiá. E cada nível é mais baixo que o outro. Mas essa é a regra geral. Quer dizer, como Avraham ele sai de Ur Kasdim para Haran, a nossa alma ela sai de Atzilut para um dos mundos mais baixos para se revestir nele. E aí, como Avraham Avinu ele sai de Haran para a terra de Canaã, a gente chega nesse mundo baixo, nesse mundo material, no qual a gente tem que descer mais ainda. A gente desce para o Egito e a gente sobe do Egito. Quer dizer, nós fazemos o trabalho divino, nós lucramos com esse trabalho divino, e no fim, na hora que nós voltamos para a terra de Canaã, nós transformamos a terra amaldiçoada em terra abençoada. E aí entra o final da equação, que é o projeto divino, quando Hashem criou o mundo, o útero do mundo. A água em volta de toda a terra. Quer dizer, como a criança, dentro da barriga da mãe, tem água em volta dela, o líquido em volta dela. O útero do mundo, o dia da criação do mundo, tinha água em volta do mundo inteiro. Está escrito Veruach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim. A palavra Ruach Elokim se traduz como Espírito Divino, mas quando você fala em português, você fala a palavra Espírito, você está se referindo a bandidos espirituais. Você fala assim, Espírito, a criança já imagina uma coisa ruim, já tem medo de dormir de noite. Então vamos falar isso, a palavra Ruach, no lugar de traduzir como Espírito, vamos traduzir como lado espiritual, que essa é a intenção lá. Não é o Espírito, quando a gente fala Espírito em português, você está limitando a coisa, você está falando, olha, é uma alma penada, uma coisa assim. Mas lá não é uma alma penada, lá está se tratando da revelação divina que envolve o mundo inteiro. Ruach Elokim, então a presença divina, vamos traduzir assim, Merachefet al Pnei Hamayim, ela está pairando, ela está Merachefet, uma linguagem de Rehuf, ela está envolvendo, por cima, sobre as águas. E então diz o Rashi, Ruach Elokim, Zeru Choshel Melech HaMashiach. Isso é a presença do Mashiach. Por que a presença do Mashiach? Porque quando Hashem criou o mundo no começo, ele já faz o projeto inteiro, o plano inteiro. Quer dizer, esse é o começo. E qual o final? O final é Mashiach, o final é Geulah. O final é quando esse mundo aqui embaixo, ele se torna mais alto paraíso do que o alto paraíso. E isso que acontece na história de Abraão, que ele sai de Ur Kasdim, ele vai para a terra de Haran. De Haran ele vai para o Canaã. De Canaã ele desce para o Egito. Do Egito ele volta para o Canaã. E afinal das contas, no mérito do trabalho que ele fez, a terra amaldiçoada, que é a terra de Canaã, Canaã era o povo amaldiçoado por Noach, ela se torna a Terra Santa. Então, o projeto do mundo é assim, que no final, a maior revelação divina, ela vai acontecer aqui nesse mundo. Você não vai precisar subir para cima para ter uma revelação divina. Depois que nós terminamos o nosso trabalho aqui nesse mundo, aí
o maior da presença divina vai se revelar aqui nesse mundo aqui embaixo, ao ponto de as almas dos tzadikim que receberam corpos espirituais para usufruir do alto paraíso. E como dissemos, 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então você imagina esses tzadikim que estão lá no alto paraíso com corpos espirituais usufruindo lá prazeres assim inacreditáveis. Eles vão querer ressuscitar aqui embaixo, porque esse mundo aqui embaixo no futuro se torna mais alto paraíso do que o alto paraíso. E isso é um exemplo que eu sempre dou. Um dos 13 princípios do Rambam é a ressurreição dos mortos. É o 13º princípio da fé judaica que escreveu Rambam. Rambam falou: se você está dentro desses 13 princípios, você está dentro da religião judaica. Se você não está cumprindo um deles, pode ser até que você seja judeu. Você tem uma mãe judia, mas religião judaica você não tem. E o 13º princípio é que você acredita que os mortos vão ressuscitar. E o que quer dizer que os mortos vão ressuscitar? Aí eu dei um exemplo, estou mandando na nossa paraxá escrita, inscreva-se na nossa paraxá escrita, vale a pena, que agora vai sair um livro, agora ela está, cada vez que eu estou mandando ela, um novo capítulo do nosso livro, e lá eu coloquei uma história que na Inquisição, história baseada em fatos reais, como todos os livros hoje são baseados em fatos reais, né? Coloquei uma história baseada em fatos reais. É baseada em fatos reais, quer dizer, não entrevistei a família, mas é baseada em fatos reais. Na Inquisição, todos sabemos que o governo fez uma proposta para o nosso povo. O governo da Espanha ofereceram para o nosso povo, falaram: olha, se até daqui a um mês vocês ainda estiverem aqui, vocês vão ter que rezar na igreja. E outra, que para sair daqui tem que sair sem nada, não pode vender a casa, não pode, você sai com o pijama. Então as pessoas tiveram que abrir mão do dinheiro, abrir mão da casa, abrir mão de tudo que eles tinham, entrar no navio, viajar para o Império Otomano Antigo. A Turquia Antiga não era a Turquia de hoje, a Turquia Antiga era abrangente, tipo a Síria, Líbano. Então todas essas comunidades do Oriente, né, o Marrocos e Argélia, Tunísia, Egito, Líbano, Síria, própria Turquia, Grécia. A Grécia era do Império Otomano daquela época também. Todas essas comunidades de um dia para o outro receberam 600 mil judeus que fugiram da Espanha. Você imagina a mudança que teve no mundo. Então, uma história baseada em fatos reais. Uma família com uma mulher grávida e 10 crianças, o pai, mãe, 10 crianças, a mãe já esperando a 11ª criança. A família chega para o rabino e fala: rabino, o que a gente faz? Aí o rabino está arrumando as malas para fugir. Aí ele falou: olha, tem 3 coisas no judaísmo que a gente tem que morrer e não fazer. Quer dizer que é preferível morrer do que fazer. É idolatria, é assassinar alguém, é ter uma relação que é proibida pela Torá, tipo homem com homem, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, coisas assim. E então, nesses 3 casos, se te falam ou você assassina alguém ou te mata, tem que morrer e não fazer. Se uma mulher casada fala para você: ou você dorme comigo ou eu te mato, tem que morrer e não dormir com ela. Ou se um homem fala para outro homem: ou você dorme comigo ou eu te mato, tem que morrer e não dormir com ele. E se falam para você: ou você vai rezar na igreja ou te mato, tem que morrer e não rezar na igreja. Proibido fazer idolatria. Então o rabino falou: olha, se não der para fugir, você vai ter o mérito de fazer uma mitzvah que se chama Kiddush Hashem. Você
não fez nada de bom na vida, você nunca guardou um Shabbat, você nunca comeu kasher, você nunca cumpriu um mandamento divino, mas você morrendo para não fazer idolatria, você já vai com toda a família para o alto paraíso. Vai estar lá com o Rabi Akiva, com o Rabi Ria, com o Rabi Uda, com o Rabi Shimon Bar Yochai. Vai estar lá com os maiores tzadikim. Eles vão falar: uau, olha como você que nunca fez nada na vida, em 1 hora você conseguiu chegar numa altura dessas, com a família inteira. Então o Rabino falou: essa é a escolha, quer dizer, você morre no Kiddush Hashem, vai ser uma morte trágica, mas você vai morrer por uma causa nobre, vai morrer para não fazer idolatria, e o que Hashem vai pagar para você vai te dar um alto paraíso, um pagamento justo, merecido. Você não vai receber isso de favor, você vai receber isso por próprio mérito. E aí chega, ele não consegue fugir, e chega o dia da Inquisição, os inquisitores chegam na casa dele, e está lá a mulher grávida, 10 crianças pequenas, a criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, até de 10 anos, e está lá a mulher grávida, 10 crianças, e os inquisitores falam: ou vocês vão rezar na igreja, ou vocês vão morrer queimados em praça pública. E aí o pai da família e a mãe e as crianças, todo mundo fala: não, nós conversamos com o Rabino falou que tem que morrer e não fazer idolatria. Aí os espanhóis fazem um feriado nacional, e nesse feriado nacional eles chamam todo mundo para ver a mulher grávida e as crianças serem queimados vivos em praça pública por não terem ido rezar na igreja. E toda a família fala Shema Israel e morre queimado em praça pública, e sobe para o mais alto paraíso, se encontra lá com todos os maiores tzadikim, com o Baal Shem Tov, com o Magid Mezuzah, não, o Baal Shem Tov veio depois, mas com o Rabi Akiva, com o Rabi Shimon Bar Yochai. Todo mundo fala: como vocês conseguiram fazer uma coisa dessa, subir para um alto paraíso desses? Eles falaram: olha, não foi fácil, mas a gente fez um trabalho muito difícil, a Hashem pagou pelo trabalho. 500 anos depois, tem um anúncio lá em cima: gente, chegou a hora da Geulah, Rebbe de Lubavitch, Melech HaMashiach, e daqui a 40 anos de tempos do Mashiach, e depois disso os mortos vão ressuscitar. Aí eles vão falar: não era isso, não foi isso combinado. O combinado foi que a gente morreu no Kiddush Hashem, morremos queimados em praça pública, mulher grávida, crianças pequenas, e Hashem pagou para nós um alto paraíso. A gente está aqui por próprio mérito, a gente não está aqui por favor de ninguém. Então acabou, não falaram. Se o Rabino tivesse falado por 500 anos, eu ia pensar 2 vezes. Mas o Rabino falou: um alto paraíso. O alto paraíso é um pagamento eterno. Tudo que Deus dá de bom para você, paga eterno. A retificação por uma coisa errada que a gente fez, ela é só até o nível da coisa errada que a gente fez, e terminou. Então qualquer retificação, qualquer castigo, um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem dá um castigo para quem faz a coisa errada, mas qualquer castigo, o limite dele é até o nível da coisa errada que a gente fez. Então a pessoa matou, morreu, acabou, apagou. A pessoa roubou, pagou multa. Ou seja, assim, roubou uma vaca, devolveu a vaca viva, ele tem que pagar uma multa de 100%. Comeu a vaca, tem que pagar uma multa de 500%. Um carneiro tem que pagar uma multa de 400%. Mas chegou nessa multa, pagou a multa, apagou. O que a gente fez errado, a gente recebe o castigo só no nível do que a gente fez e nada mais do que a gente fez. Como a linguagem metafórica que diz olho por olho, dente por dente, quer dizer, não mais do que um olho e não mais do que um dente. Não tem castigo eterno, isso é coisa da idolatria, da mitologia, do cristianismo, isso não é coisa da nossa religião.
o castigo pelo que a gente fez de errado é somente no nível do que a gente fez, nem 1 milímetro a mais do que o que a gente fez. Mas o pagamento pelo que a gente fez de bom é um pagamento eterno. Então eles falam, olha, desculpa, o Rabino ensinou a gente que se a gente morrer no Kiddush Hashem, estaremos no Alto Paraíso eternamente. Eles estão certos, acabou, a história acabou aqui. Daí eles ouvem uma nova notícia, gente, tudo que vocês têm aqui nesse Alto Paraíso, o mundo de baixo agora, ele virou o Keter de Atzilut. O Alto Paraíso é o mundo da Briá. O mundo de Atzilut é incomparável acima do mundo da Briá. E o Keter de Atzilut, ele é Malchut de Olam Hatou. São os 400 mundos dos desejos. E aí a família fala, não, agora lá embaixo está muito melhor, então vamos ressuscitar que vale a pena. Aí eles ressuscitam, tem o corpo material, a alma animal, é revelado o lado espiritual da alma animal, o lado espiritual do corpo material, que tem a ver com o Olam Hatou, com o Malchut do Olam Hatou, com o Olam Hatou, então a gente consegue usufruir do Malchut do Olam Hatou, a gente consegue usufruir do Keter de Atzilut por meio do nosso corpo e da nossa alma animal, uma coisa incrível. E a nossa alma divina não conseguiria estar naquele nível sem o corpo e sem a alma animal, porque ela, o máximo nível dela é o mundo de Atzilut, acima disso ela é brilho do sol no sol. E agora, por meio de ter refinado a nossa alma animal, ter trazido santidade para a nossa alma animal, que a raiz dela é o mundo do Tou, por meio de ter trazido santidade para o nosso corpo material, que a raiz dele é o mundo do Tou, por meio deles a gente consegue usufruir do Keter de Atzilut. Aí vale a pena para qualquer um ressuscitar. Então todo mundo ressuscita, todo mundo vem do Alto Paraíso, nasce aqui de novo, ressurreição dos mortos. Então esse é o detalhe. Essa história de Zohar é a história do nosso patriarca Abraão, a história da nossa Parashat Lech Lecha. Ela está sincronizada com a história da nossa alma. A alma desce para o mundo, ela estava num lugar muito bom, ela desce do alto dos altos para o precipício dos precipícios. Imagina a princesa que ela está no palácio com todos os mimos e ela desce agora para o fundo do precipício. E nesse fundo do precipício a gente faz um trabalho divino que ele é difícil. A gente passa por 10 testes, como o nosso patriarca Abraão. E depois a gente consegue transformar o lugar amaldiçoado, que é o fundo do precipício, na Terra Santa, que ele vira mais mundo de Atzilut do que o mundo de Atzilut, ele vira mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso, ele vira o Keter de Atzilut. E aí a gente consegue usufruir dele, uma coisa que a gente não conseguiria antes, por meio da nossa alma animal e do nosso corpo material, que vem de lá do Olam Hatou, e por meio disso que nós transformamos eles em santidade, e nós nos tornamos uma coisa só com a nossa alma animal e com o nosso corpo material, que se revela o lado espiritual deles, e o corpo material se torna imortal, como Eliyahu Navi, historinhas do profeta Eliyahu. Você pode metralhar ele, quer dizer, não você, os iranianos podem metralhar o profeta Eliyahu, não acontece nada. E essa história do nosso patriarca Abraão, ela é sincronizada com a história da nossa Neshama. Quer dizer, vale a pena, agora que a gente já está aqui. Se a gente estivesse lá em cima, aí a gente diria, não, Rebbeinu Shalom, me quebra esse galho, não me faz isso. Mas agora que a gente já está aqui, quer dizer, Hashem já falou para nossa alma lá em cima, desce que vai valer a pena para você. Aqui você não vai ter esse nível tão alto como você vai ter lá, depois de ter feito aquele trabalho divino. Então a nossa alma desceu e estamos aqui fazendo esse trabalho divino. Estamos aqui no nosso Centro da Cultura Judaica. Está aqui o nosso diretor das diretoras, Shalom Vrahá. E Lela Tzadik vai mostrar pra gente um pouco do nosso Centro da Cultura Judaica, a Tenda de Abraão. Vou mostrar a Tenda de Abraão. Vamos entrando. Subir aqui a escada.
Aqui, vamos entrar. Vamos passar aqui por cima. Aqui. E aqui nós temos a nossa... Aqui foi açúcar. Brevemente nosso rabino vai gravar as aulas aqui embaixo. E nós vamos transferir também essa mesa aqui para cima. E aqui em cima nós vamos construir um parquinho. Parquinho para as crianças. Quando vierem visitar, a gente vai estar com tudo pronto aqui para as crianças. E agora vamos levar até o rabino. Vamos passar aqui por baixo. Aqui o estúdio já está quase pronto para a gente gravar nossas aulas. E agora tem que ser rápido. Agora chegou. E agora? Oi, tudo bem com vocês? Essa é a da Paraxá da Adriana. Agora. Tudo bom, Adriana? Vem visitar nós aqui. Estou esperando você, tá? Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pelo apoio, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades judaicas para todo mundo. Muito obrigado para todos, muito obrigado para a Adriana, doutora Adriana, arquiteta, que está patrocinando a nossa aula de hoje. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, parnassá b'shefa, v'kol tov. Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar.